Boa noite, igreja. Graça e paz, paz e graça, amém? Você vê que está muito alto, por não irritar os ouvidos, abaixa um pouco, Douglas, porque está gravando? Ah, então não dá para tirar o microfone. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando, Douglas, quando falou comigo, falou que vai ser essas semanas sobre oração. Um mês de... Que mês nós estamos? Outubro. Estou achando que nós estamos em novembro. Hoje eu falei até isso para o meu marido. Eu estou achando que eu estou em novembro. Aí ele falou, irmã Márcia, dá para você levar a palavra? Então, quando o Senhor coloca no coração do servo, eu falo, eu não posso recusar. Porque, olha, às vezes a gente quer, né? Mas quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente não quer estar aqui. Porque, querido, não é só vir aqui. É um preço. E a gente tem que estar realmente. E tem coisas que se levantam, meu Deus, para que não impeça que a gente esteja trazendo a palavra e principalmente pela oração. Então, a gente tem que estar alerta, amém? Deixa eu ver se eu acho aqui. Você pode abrir em Mateus. Eu acho esse púlpito pequeno, porque a minha Bíblia é grande, o caderno é grande. Deus vai preparar, eu falo, pastor, só que o senhor não pega aquele púlpito pequenininho, não, é um púlpito bem grande, que dá para colocar tudo ali. Né? Que tem gente que prega com laptop, notebook, esses negócios, né? Então, eu prefiro papel. Então, vamos lá. Mateus 6. Mateus 6, 5. Versículo 5. Amém? 5. Isso aqui está fazendo barulho? Não vai afundar. Aqui já tem um título na minha Bíblia, não sei se de algumas tem, como se deve orar. Amém? O Douglas, eu acho que foi, não sei se foi sexta, não lembro, o dia que ele falou comigo. Mas eu já estava, antes dele falar sobre oração para mim trazer, eu já estava com esta oração diariamente, falando com o Senhor, orando, até aqui na igreja, que fala da oração do Pai Nosso aqui no versículo 9, mas eu vou estar... Então, aí eu fui lendo, falando com o Senhor. E o Senhor já tinha me falado antes sobre isso. Aí o Douglas veio e me chamou. Aí eu comecei a preparar. Mas aí depois quando eu comecei a preparar, a minha carne, queria ir lá para Daniel. O Espírito Santo falou assim para mim: você vai me obedecer. Não é a tua vontade, é a minha. Então nós temos que estar prestando muita atenção, porque às vezes nós queremos trazer aqui uma palavra nossa. O que eu acho, o que eu vejo, não. É que o Senhor está vendo. Amém? É isso que eu tenho que entender. Aí eu falei, Senhor, então o Senhor me dá as instruções. Né? Porque às vezes é muito fácil eu já estar com alguma coisa que eu já estou sempre ali. Tipo, o Daniel, eu já preguei ali sobre o livro de Daniel, sobre oração. O Senhor falou, não, vai ser sobre... E eu nunca preguei sobre esta palavra aqui em Mateus 6. Eu só estava em oração sobre a oração do Pai Nosso, então vamos lá. Versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que vos peçam. Amém? Glória a Deus. Eu ainda vou dar continuidade. Versículo 9. Portanto, vós orares assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Amém, querido? Eu não lembro ainda de ter visto uma pregação sobre o Pai Nosso. Muitos cristãos têm muito receio, que acham que o Pai Nosso é para os católicos só. Não é. É para todos nós. A gente tem que entender que essa palavra aqui Jesus fala. Porque lá em Lucas 11, os discípulos pedem para o Senhor ensiná-los a orar. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que quem vai nos conduzir e nos ensinar a orar é o Pai, através do Espírito Santo, que vai nos dar a direção. Amém? Essa igreja, eu creio que o Senhor está levantando como uma igreja intercessora. Como uma igreja que ora. Eu não vou falar intercessão, porque a intercessão ainda é muito mais coisa. Falar sobre a oração. Então, nós, como cristãos, temos que entender isso. Quem vai nos conduzir à oração é o Espírito Santo. Eu tenho aprendido muitas coisas, e aqui mais ainda, e quando orares. Então, o Senhor quer dizer no versículo 5, que Ele já espera que eu e você vamos orar. Ele já espera, quando orares. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Eu aprendi muito com isso. Porque tem vezes que nós estamos em oração, nós estamos orando. Nós temos que pedir a direção do Espírito Santo, porque nós começamos a orar. Eu tenho o hábito, de orar muito alto. Mas agora o Espírito Santo está me conduzindo. E eu estou, porque também nós temos que pensar até na nossa voz. Eu tive que fazer fisioterapia na vocal, eu tive que fazer. Por quê? Porque eu comecei a ter problema e atacou as minhas cordas vocais. Aí eu fui ao médico. O médico falou: o que a senhora faz? Eu falei: eu oro. Sabe o que ele falou? Então vamos parar de orar. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Ele falou: olha. Aí eu fui, fiz a fisioterapia. Eu falei: Senhor, me ajuda. Isso não foi agora, já é um tempo. Aí eu fiz essa fisioterapia. Aí eu falei: quando eu começava a orar, eu aumentava a voz. Aí, fazendo os exercícios. Eu falei: Senhor, me ajuda. Aí o Espírito Santo foi me conduzindo, foi me ajudando. Aí, quando eu voltei ali na fisioterapia, na fonoaudióloga, fiz o exame e estava tudo normal. Não tinha mais nada. Glória a Deus. Então, nós temos que aprender isso. Eu vou orar, quem vai nos ouvir é o Pai. É Ele que vai nos ouvir, é o Pai Nosso que vai nos ouvir. Então, nós temos que ter entendimento nisso, que é Ele. Que eu tenho que estar atenta com as minhas orações. Nós temos que ter cuidado quando formos orar. Que mesmo é a carne, às vezes a gente até quer se parecer. Que nós oramos melhor, não. Não é nós, é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Então, nós temos que prestar atenção nisso, é isso que o Senhor está falando. Não é proibido você orar em pé, porque tanto é que a Bíblia ela não especifica uma maneira certa. Não é proibido você orar andando,
deitado nas ruas, nas calçadas, porque eu estava até pensando, é até bom fazer caminhada de oração nas ruas, nos vizinhanças, na cidade, entendeu? Que nem a Marcha para Jesus. Isso é muito bom, não é proibido. Só que nós temos que saber qual é a nossa intenção e como está o nosso coração. Com que intenção eu estou orando? Por que eu venho aqui orar? Por que eu oro? Porque muitas vezes eu sou convocado, eu estou aqui porque voluntariamente ou só porque eu fui obrigado, é porque para que as pessoas vejam que eu esteja aqui. É isso que nós temos que tomar cuidado. Porque essas coisinhas são barreiras para impedir que a nossa oração suba. E são ali para que o Satanás venha ali agir. Então nós temos que prestar atenção nisso. Então, e quando orar? Então o Senhor suponha que eu e você nós vamos orar. Amém? Só que eu não vou ficar. E tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. É só ele que nos recompensa. Acredita, isso é algo íntimo. Entrar no quarto. Relacionamento. É lá que nós vamos nos despejar tudo. Nosso ser, é ali que nós vamos confessar tudo. E eu marquei algumas coisas aqui. A oração é a oportunidade que Deus dá a seus filhos de se relacionar com Ele. Conversar com Ele. Dialogar. Não precisa ser palavras lindas, maravilhosas. Isso também vai ser na adoração. Mas é no simples. O Senhor nos ouve no simples, querido. Não é com as minhas palavras. Não é com as suas. É com as palavras que o Espírito Santo nos conduz. Uma palavra simples. Às vezes nós temos até vergonha de orar porque achamos que o irmão ora melhor. Achamos que o irmão está no alto. Não. É a tua simplicidade com o Pai. É isso que nós temos que entender na oração. E conhecer a palavra. Porque muitas vezes nós vamos orar a palavra ali e declarar ela. Por isso que você precisa estar conhecendo a palavra. Então, é as tuas palavras que o Espírito Santo vai conduzir você ao Pai. O seu coração, porque o Senhor vai conhecer o meu coração, o seu coração. Não é as minhas palavras lindas que vai influenciar o Pai. É o meu coração aqui, o que está aqui dentro. É aqui dentro. O Senhor conhece aqui dentro de você. Então, nós também não podemos julgar quem está orando, como está orando, da maneira que está orando. Amém? É que orar muito alto, às vezes, atrapalha até uns que já estão em oração. Atrapalha, tira muitas vezes a atenção. O Espírito Santo falou isso comigo, Márcia. Às vezes, você vai tirar a atenção de alguns que estão orando. Porque os nossos pensamentos, quando nós estamos orando, nós temos que ter muito cuidado. Porque ele começa a ir em outros lugares. Às vezes vai lá no que você deixou a fazer, no que você vai fazer daqui a pouco, no que você vai fazer amanhã. Os nossos pensamentos nos traem muito. Então eu mesmo, quando eu estou orando, meus pensamentos começam a me trair, eu começo a glorificar, começo a dar glória, 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 glória a Deus, aleluia. Porque senão seus pensamentos, você não vai conseguir orar. E pedir para que o Espírito Santo te conduza ao trono da graça. Então, nós temos a cada dia vigiar as nossas orações. Orai e vigiai. Então, a oração é a dependência de um crente em relação a Deus. Você é dependente de Deus. Eu sou dependente. Por isso que nós temos que orar. Quando realmente nós orarmos, nós reconhecemos que nós dependemos do Pai. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos ali o nosso dia, nós nos ocupamos com outras coisas e esquecemos da oração, nós estamos dependendo da nossa carne, do nosso querer, não da vontade do Pai. Então a oração é ser dependente de Deus. Eu reconheço, porque o Senhor Jesus fala, quando você orar. Fala assim, é um exemplo. Márcia, vou falar a Lu. Lu, quando você for, eu tenho certeza que ela vai. Porque aí eu vou dar aquela responsabilidade para ela. Você faz isso para mim? Então é quando você for. Aleluia. Quando você for. Entendeu? Porque eu não vou pedir para uma pessoa, falar para uma pessoa fazer e se ela não vai. Eu sei que ela vai. Então o Senhor falou, quando você for orar.
Então você tem que entender que nós precisamos orar. E o Senhor espera ouvir as nossas orações. E Ele fala, entra no teu quarto. Oh, glória. É ao mesmo tempo, a oração é ao mesmo tempo uma promessa, a afirmação das promessas de Deus para os remidos, a fim de lhe dar-lhe poder espiritual. O Senhor dá-nos poder à igreja. Quando a igreja orar verdadeiramente, com o coração ligado no trono da graça. Entenda isso, que você é chamado para a oração, para ter relacionamento. Oh, glória, com o nosso papai. Aqui fala, Pai nosso. É o meu pai, é o seu pai, que nos ouve. Ele conhece a tua voz. Aleluia. Você tem que ter relacionamento para conhecer a voz do pai. Você é pai, eu sou mãe. Quando o filho te chama, ele não chama pelo teu nome. O meu filho não me chama pelo meu nome. Ele me chama mãe. O meu filho não chama meu marido pelo nome. Ele chama pai. E nós temos que entender. E eu reconheço a voz do meu filho. Então Deus reconhece você quando você chamar por Ele como pai. É filiação. Eu sou filha. Eu sou filho. Então eu e você temos que entender que o Senhor vai te ouvir. Porque Ele reconhece a voz do filho. Por isso que Ele fala quando. Então nós temos que entender isso. Precisamos orar ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Porque Ele reconhece a nossa voz. Porque nós somos filhos. Amém? A oração providencia oportunidade para adoração, louvor, gratidão, confissão, arrependimento, perdão, petições para nós e para os outros. É o que o Senhor fala aqui. Que nós podemos orar para pedir o pão nosso de cada dia. Mas Pai nosso que estás no céu, santificado, não deve ser feita para impressionar as pessoas. E nem manipular a Deus. É o que fala aqui do versículo 5 a 8. É isso que ele está falando. Nós não temos que orar para impressionar as pessoas. É na nossa simplicidade. Quando você se colocar diante do Senhor para orar, vigie. Fale com o Senhor. Para que as suas atitudes, o seu jeito não venha a ser para impressionar. Porque não é o teu irmão que tem que te ouvir. É o Pai que está no céu. É Ele que vai me ouvir. É Ele que vai ouvir a igreja. Amém? A oração também oferece oportunidade para a comunhão cristã e a orientação da igreja. Jesus é o nosso exemplo. Ele fala, entra no teu quarto. Vamos lá em Mateus 14, 23. Glória a ti, Senhor. Tenho muitos versículos aqui, mas vamos lá. Glória a Deus. 14, 23. Deixa eu ver o que tem outros. 14, 23. Aqui, Jesus é o nosso exemplo. E despedia as multidões, subia ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só com o Pai. Por isso que ele fala, entre no teu quarto. Jesus é o nosso exemplo. Nós precisamos ter um lugar sozinho também. Não é só aqui. É na nossa casa, começa lá, uma vida de oração. Você entra no teu quarto. Você busca estar sozinho com o Senhor. Não é só aqui na igreja que eu tenho que me reunir para orar. Eu tenho que ter uma vida de oração. Então vai começar lá na minha casa. Eu vou buscar lá. Vou estar lá. E quando chegar aqui, nos reunirmos, vai pegar fogo, o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, Ele vai salvar, Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai agir nas nossas vidas, Ele vai dar poder, Ele vai dar autoridade. É aqui
nós vamos estar reunidos para adorar. Então, você tem que saber que você tem que ter uma vida de oração, relacionamento. Você tem que saber que você precisa se relacionar. Se você tem um pai, você precisa dialogar com ele, conversar com ele. Dentro da tua casa, você tem as pessoas, tem seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Você não dialoga, você não conversa diariamente, todo dia. Então, tem que ser assim com o nosso pai. É todo dia. É todo dia, é diariamente que eu e você temos que estar. Jesus, ele era tarefado também. Mas olha, e despedir as multidões. Ele já tinha curado, ele já tinha pregado, ele já tinha trabalhado, ele já tinha feito tudo. O corpo cansa, eu sei que o corpo cansa. Mas ele subia ao monte a fim de orar sozinho. Então, eu e você, nós temos que ter esse particular com o nosso Pai. Entrar no quarto, ter um lugar, para que nós podemos ter esta liberdade. Amém? Então, Mateus... E também em Marcos 1,35 fala que Jesus ele se levantava à alta madrugada. Você também pode se levantar à alta madrugada. Ele é o nosso exemplo. Muitas vezes você está até com dificuldade de dormir. Temos que ter ali a percepção do Espírito Santo nos incomodando para orar. Vai falar com o Pai em nome de Jesus. É bom ter um lugar para nos encontrarmos em secreto com o nosso Pai. Jesus, enquanto esteve neste mundo, procurava estar a sós com o Pai. Então, procura ter esse particular com o Pai. Passar tempo a sós com Deus é essencial para o bem espiritual de cada cristão. Entenda isso. Você precisa entender que é para o teu bem. É para que você possa ter ali a direção do Senhor na tua vida. Devemos estar conscientes de que a falta de oração individual ao nosso Pai é um sinal de que inconfundível, de que a vida espiritual dentro de nós está em declínio. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós estamos muito acostumados a só estar em oração aqui na igreja. Tem que estar lá na tua casa, porque senão você vai começar a fazer tudo automaticamente, sem a direção do Espírito Santo. Eu posso não estar nem um pingo, tendo nenhuma intimidade na minha casa. Posso estar aqui servindo, posso estar aqui adorando, posso estar aí também servindo um diaconato, posso estar aqui fazendo as coisas para o Senhor, mas o meu coração com Ele. Porque eu posso fazer isso, mas eu não vou estar sendo dependente dEle. Eu posso não orar no meu lar. Eu posso vir aqui, como Ele disse, não é para impressionar os outros. Aí eu começo a orar, isso aqui. Como está lá a tua oração? Você está tendo particular na tua casa? Está tendo particular aqui? Porque não é para o irmão que você tem que falar. Não é para o irmão que você vai demonstrar. É para o Pai, Ele está vendo. Está vendo tudo que nós estamos fazendo. Está vendo tudo que você está fazendo. Porque se nós servimos ao Senhor sem ter uma vida diária de oração, não vai servir para nada. Só vamos cansar a nossa carne. Vamos ficar mais fadigados. Quando você realmente estar tendo uma vida de oração com o Senhor diária, você vai ser revigorado. Vai ser animado. Vai ser avivado no teu espírito. Mas isso é diariamente. Então eu e você, nós não temos que nos impressionar quando alguém está clamando, orando aqui. Você não sabe como está a vida deles. Muitos eu ouço falar, que irmão de oração, que irmã de oração. E lá dentro do lar, dentro da casa. Se eu e você, nós temos um cargo nessa igreja, nós temos que buscar o Senhor mais ainda diariamente. Os líderes têm que buscar mais ainda uma vida, em particular com Deus, de oração, relacionamento. Não podemos fazer as coisas aqui sem oração de qualquer jeito. Nós temos que ter verdadeiramente um particular, num secreto com o nosso Pai. Temos. Eu tive aqui ter tempo
para preparar essa palavra. Quando você tiver que preparar uma palavra, mesmo que você tenha um conhecimento, mesmo que você entenda, mesmo que você estudou, tire um tempo. Se você tem 5 dias, 10 dias, é esses dias que você vai tirar para preparar a palavra, para estar aqui orando, para estar aqui adorando, para estar aqui servindo. É isso. Não podemos fazer as coisas automaticamente. Em Joel fala: chorem os sacerdotes, os ministros, e orem. Por isso que nós estamos secos muitas vezes, porque nós estamos esquecendo de ter o particular com o Senhor, porque quando nós tivermos esse particular ali, no quarto em secreto com Ele, derramarmos ali, nos despirmos diante dEle ali, nós vamos chorar verdadeiramente, nós vamos sentir a dor, nós vamos estar ali, sendo usada verdadeiramente pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos nos despir num quarto em secreto com o nosso Pai. É isso que eu e você como igreja, se queremos poder, se queremos que o Espírito Santo venha e derrame do poder e haja, nós temos que ter esse particular. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E nós temos que pedir para o Senhor renovar o nosso compromisso de perseverança, de buscá-lo a cada dia. Se nossas vidas não estamos tendo essa perseverança na oração diariamente, nós temos que nos arrepender e estar diante do Senhor e pedir para Ele nos renovar a nossa vida de oração. Eu tenho lido salmos à noite. E aí o Senhor está falando muito em animar-te, em vivificar-te comigo. Eu tenho pedido, Senhor, me anima, me vivifica na oração, me dá a perseverança na oração. Porque, querido, se nós deixarmos, nós não oramos a nossa carne, o nosso tempo. E nós não sentimos realmente que o mundo está ali, jaz no maligno. E nós continuamos com a nossa vida. Nós acabamos esquecendo que Satanás está agindo de todo lado. E eu e você como igreja, nós temos que tomar a posição de intercessores. Em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos ter uma vida diária com o Pai. Eu tinha falado que a oração... Vamos passar para cá. A oração ao Pai Nosso. A oração envolve a adoração. Foi o que eu falei, né? A adoração. A adoração, vamos lá no Salmo 34, 1. Glória a Deus. Salmo 34. É porque tem alguns salmos que eu queria também ler. 34, 1. Pode ler quem for achando, que aí eu já vou me locomovendo aqui para a gente. Direi ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glória a Deus. É em todo o tempo. É diário. Vamos ver o que... Tinha um outro versículo. Pastora Bispa, deixa eu ver. Pode ler o Bispa. Pode continuar. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma, e exaltemos o seu Santo nome. Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Glória a Deus. Livrou-me de todo Glória a Deus. Contemplai-os e os sereis iluminados. Glória a ti, Senhor. Vosso rosto jamais sofrerá vergonha. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Oh, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Provai e vede. Oh, Deus. Bem-aventurado é o homem que nele se
Glória a Deus. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Oh, Deus da glória. Só até aí, pastor, bispa. Amém? Querido, adoração. Reconhecer que o Senhor é bom na tua oração. Nós temos que começar com a adoração. E a adoração, ela também envolve disposição de servir. E nós temos que entender aqui, bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É o louvor do Senhor que tem que estar nos seus lábios diariamente. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Só que esse salmo, toda a palavra é incrível, mas quando você ler a palavra, você tem que deixar a fé gerar no teu coração. Nós cremos que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então nós vamos ter que nos refugiar no Senhor nas nossas orações, porque é Ele que vai estar nos guardando, é Ele que vai nos ouvir ali, porque é a adoração. Você vai ter que adorar ao Senhor, reconhecer que Ele é bom, você vai ter que reconhecer que Ele está te guardando, que Ele é o Pai que está nos céus para te ouvir. Então, a cada salmo que nós viemos aqui estar, louvai ao Senhor em todo o tempo, gloriar-se no Senhor a minha alma. É isso, é a nossa alma, nós temos que desejar isso. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. E todos ali exaltemos o nome dEle. Ali santificado, é o que a palavra diz. Ali na oração, santificado seja o seu nome. Então é aqui que nós temos que entender que todos lhe exaltemos o nome. O nome do Senhor é para ser adorado e exaltado. A adoração é culto ou veneração que se preste à divindade. É culto, verdadeiramente adoração. Tem que prestarmos, somente o nosso Deus é digno de adoração. Não é mais ninguém. Nós só temos que venerar o nosso Deus. Estamos ali venerando o homem nos últimos dias. Estamos exaltando homens nos últimos dias. E isso não agrada ao Senhor. Nós temos que venerar o nosso Deus, que Ele é divino, poderoso. Exaltado seja o nome do Senhor. Adorado, porque é santo. Amém? Santificado. Em Cristo temos acesso ao Pai. Isso é a coisa mais linda. Deus é lindo. Nós temos que crer nisso. Seja o teu nome. Esse nome é de máxima importância. Que o próprio Deus deseja ser reverenciado, honrado e glorificado pela igreja. Quando eu e você entrarmos aqui, nós temos que entender que nós estamos aqui para glorificar, para honrar, para adorar ao nosso Pai. Santo é o nome. Ele é santo, Ele é o Rei. Então, é muito importante que eu, você como igreja, quando viemos cultuar, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Porque nós deixamos nos distrair com muitas coisas. E você muitas vezes vai entrar aqui, vai ver pessoas, mas não é a elas que você tem que se dirigir, é ao seu Deus. Às vezes nós perdemos tempo, nós ficamos tititi com as pessoas. Nós ficamos ali no fundinho com as pessoas. Nós ficamos lá em cima com as pessoas. Não é com as pessoas, é com teu Deus. Santificado é o nome do nosso Deus. Então você tem que entender que quando entrar nesta casa, é para adorar ao Rei dos Reis. Ele que tem que receber o nosso louvor e nossa adoração. Não se deixe distrair por nada. Não se deixe. A adoração
Você entra em oração, mas você primeiro vai adorar, vai reconhecer quem Ele é, vai adorar, vai honrar ao nome dEle, em nome de Jesus. É de máxima importância isso. Nós temos que entender que o nosso Deus nos chamou para sermos adoradores. E Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Nós já sabemos isso de cor. Mas nós temos que falar, Senhor, que eu seja esse adorador. Que eu esteja te rendendo graças. Que eu esteja te louvando, te adorando. É isso, a adoração ao Senhor. Agora eu quero Salmo 134, 2. Eu já devia ter ficado lá no Salmo. Pode glorificar a igreja. Glória a Deus, pode dar glória. Ele é digno. Amém? É uma coisa que nós temos que aprender isso quando estarmos unidos. Glorificar ao nosso Deus. Amém? Nós temos que entender isso, que nós temos que exaltar a Ele. Sabe por quê? Satanás não quer que nós exaltamos. Então, quando você estiver em silêncio aqui, dá um glória, dá um aleluia. Diga, louvado seja engrandecido o nome do Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. A igreja precisa aprender a declarar isso com a boca dela, para que o inferno venha ouvir. Então, nós temos que entender isso, que nós estamos para isso. Nós não podemos ficar calados dentro da casa do Senhor, porque aqui é o lugar que Ele nos deu. Ele preparou esse templo aqui para glorificarmos a Ele, para adorarmos a Ele. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Ti. Às vezes a gente marca, né, ali com os papelzinhos, mas eu não marquei. Pode ler. Ô, glória. 2. Ai, perdão. Não, é esse mesmo, Aleph, glória a Deus. É eu que estou vendo aqui o errado. É 134, eu fui para o 144, perdoa. Pode continuar, Aleph. O 3. Glória, isso é para darmos glória. Bendizei ao Senhor. Vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, na hora da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoo, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus, o Criador. É Ele que nos criou. É Ele que formou todas as coisas para adorar a Ele. Eu e você, quando nós lermos a palavra, tem que ser com alegria, com entusiasmo, com paixão, com prazer, em nome de Jesus. Oh, glória! E o Senhor, eu achei isso tremendo. Que o Senhor me falou no Salmo 134, quando Ele falou, erguer as mãos. Uma coisa que eu marquei. É um ato de rendição. Gente, isso é tremendo. Eu e você, nós temos que entender isso. Quando eu e você chegamos aqui, nós temos que ter gesto também de adoração. Rendição. Nós vamos nos desarmar diante do Senhor. Você entendeu? Nós vamos nos desarmar. Rendição, quando erguemos as nossas mãos, nós estamos dizendo, Senhor, estou rendido a Ti, eu só quero adorar a Ti. É o Senhor Criador, é o Senhor poderoso. Nós temos que entender isso em nós, no nosso coração. Então é muito sagrado quando eu e você chegamos dentro desta casa. A oração é acompanhada da adoração, da rendição. Você se desarmou. Você deixou tudo. Você entendeu que é só o seu Deus que você vai adorar.
que você vai render graças. É isso que eu e você como igreja. Rendição, você se desarma, cai toda a resistência. Toda a resistência é caído. Todas as barreiras você se rendeu. Então, quando você vier, já vem, eu me alegro que eu vou para a tua casa, Pai. Eu vou me render diante de ti. Eu não vou dar atenção a mais ninguém. Eu vou estar ali somente para te honrar, para te agradecer. Como que o Senhor tem cuidado de mim. Porque o Senhor é o meu Pai, que está me ouvindo. E o Senhor me ouve e vai atender-me a cada dia. Então, eu me rendo a ti, Senhor. Eu te adoro. Eu santifico o teu nome, eu te louvo, porque tu és santo. Erguei as mãos, é um ato de rendição. Se rende, se desarma, deixa toda a resistência. Um significado espiritual poderoso, um ato profético. É um ato profético. Eu prestei atenção, foi na hora da administração da oferta, eu falei um ato profético. Aí eu coloquei aqui. Quando nós pedimos para o Senhor abençoar. Eu abençoo. Eu abençoo. Quando você ergue tuas mãos, é um ato profético para abençoar. Para profetizar. Então, na oração, você pode marchar. Você pode orar. Você pode erguer tuas mãos e profetizar a libertação. Profetizar a salvação. Abençoar as vidas que aqui estão. Abençoar ali o que o Senhor criou. Isso vai muito além, é um estudo muito mais profundo. Porque vai também dizer de imposição de mãos. Gente, isso o Senhor começou a ministrar. Eu falei, mas eu não posso sair disso. Mas nós temos que entender que é um ato espiritual. É isso. Então tem detalhes que nós precisamos estar apercebidos. Quando nós lermos a palavra, bem dizer ao Senhor, vós todos os servos, nós somos servos do reino. Que assistir na casa do Senhor, erguei as mãos para o santuário e bem dizer ao Senhor. De Sião te abençoa, Senhor, Criador dos céus e da terra. Se eu fosse falar somente desse daqui, nós não sairíamos daqui, querido. Então, é isso, nós temos que entender que quando você entrar nessa casa, as suas atitudes corporal é para adorar o Senhor. Pede para o Espírito Santo te conduzir. Quando eu chego aqui, eu peço, Espírito Santo, conduz a minha mente e atrai para ti. O meu corpo, os meus gestos. Eu peço. Eu vivi uma experiência uma vez com o Senhor. Na adoração, no louvor. Eu comecei a dançar ali. E eu vinha dançando da igreja, do fundo da igreja. E eu vim me prostrar no altar. Foi o Espírito Santo. Então nós temos que aprender a não julgar os atos das pessoas dentro desta casa. Você não sabe se é o Espírito Santo que está usando. É isso, a igreja não pode ser a julgadora das nossas atitudes dentro da igreja. Não posso julgar o meu irmão pelo que ele está fazendo. E se for do capeta, vai sair porque você é um homem, uma mulher de oração. E você vai ter o discernimento do Espírito Santo. E você vai orar. Então nós temos que tomar cuidado. Então você está aqui para render adoração ao Senhor. Não é para julgar as nossas atitudes. É para erguer as tuas mãos, se render. Deixar toda a resistência. Reconhecer que Ele é o Pai. É a Ele. Muitos têm dificuldade de ter reconhecimento de paternidade. Eu não vou falar sobre isso. Quem quiser ir para o encontro pode ir, que vai, ó. O bispo ministra sobre isso. Eu tinha muito essa resistência. Era muito difícil eu chamar Deus de Pai. Mas quando eu comecei a orar e buscar na palavra e ver as ministrações e ouvir as palavras, a palavra pregada, a fé começou a gerar em mim. Porque a fé vem pelo ouvir. E eu comecei a gerar em mim a fé que eu poderia chamar o meu pai, que eu tenho um pai que cuida, que eu posso estar ali com ele. Eu posso não ter tido um pai nesta terra que me deu carinho, que me acolheu. Eu posso ter tido um pai que eu não conheci nesta terra,
mas eu tenho um Pai no céu que me conhece como filho e eu posso falar com Ele e Ele vai me ouvir e Ele vai me acolher. Então eu e você temos que entender isso. Por isso que nós temos que nos colocar diariamente em oração diante dEle, ter o nosso secreto com Ele. Oh, Deus lindo, é muito lindo isso, eu me regozijo saber que eu tenho um Pai. Oh, porque muitas vezes eu falava Senhor, achava que Deus era um carrasco, porque meu pai me tratou de um jeito, ou porque eu não tive um pai para me acolher, eu falei, Deus é só Senhor, mas quando eu reconheci que Ele é um Pai, até as suas orações vão mudar, as suas atitudes vão mudar. Então Ele é um Pai que nos acolhe, a igreja, Ele é um Pai que cuida da igreja. Ele é um Pai que cuida de você. Então você tem que entender isso, igreja. Precisa ter esse relacionamento diário com o Pai. Oh, Deus lindo, aleluia. Oh, Deus. Ah, Senhor maravilhoso. E nossas orações, no nosso viver diário, temos que ter zelo máximo com a reputação de Deus, com a sua igreja e com o seu evangelho. E nós temos que nos preocupar muitas vezes quando nós estamos falando do nome de Deus. Nós temos que nos preocupar muitas vezes com o que nós estamos fazendo no mundo. Porque, querido, o mundo está nos olhando. Satanás mais ainda. E ele vai apontar, é esse que vai para aquela igreja? É esse que fica falando o nome de Deus? Que crente é isso? Querida, é muito triste nos dias de hoje, principalmente nesses dias de eleição. Está muita luta espiritual, muita coisa que está acontecendo. E eu estou muito triste no meu coração e eu vou para o Senhor, porque eu tenho ouvido muita coisa das pessoas falando da igreja. E eu falo, não julgue todos por um, não julgue. E aí eu vou ter que orar ainda pelas pessoas, porque nós temos que orar. A Bíblia diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Tem que amar. Então, tome cuidado, eu e você. Nós temos que estar ali, o nome do Senhor é santo. Nós temos que tomar cuidado com a reputação, com a nossa igreja. Nós temos que prestar atenção como está sendo a nossa atitude no mundo. Muitas vezes, muitos não querem vir para a igreja. Pelas nossas atitudes. E pela atitude de muitos que estão aí dentro das igrejas. Não estão honrando o nome de Deus. É só da boca. Lá em Isaías fala 29:13. O coração está longe. Então, cuidado com o nome de Deus. Que nós estamos ali proferindo em nome de Deus. Pede discernimento espiritual para o Senhor. Antes de colocar o nome de Deus nas coisas. Então, é só Ele que pode nos ajudar. Amém? Salmo 95. Falei que nós vamos passeando nos salmos. É tão lindo. Eu me alegro. Oh, glória. 95. Eu vou ler agora. Que eu achei rapidinho, para não demorar. Amém? É que está marcado ó, o papelzinho. Aqui já tem o meu título, não sei se o título de vocês tem. Convite a louvar o Senhor. Aleluia. É convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. É motivo para celebrar. Ele é a rocha, oh glória. Ele é o nosso Salvador. Saímos ao seu encontro com ações de graças. Tem que ir ao encontro do Senhor com ações de graça. Vitoriemos-nos com salmos. Porque o Senhor é o Deus Supremo. Oh, glória. E o grande Rei. Acima de todos os deuses. Oh, glória. Acima de todos os deuses. É Ele que é adorado. Por isso, quando fala assim, não possamos venerar nada. Tem crente que está venerando o time de futebol. Cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós trocamos o culto muitas vezes para ver um jogo. Isso é veneração. É idolatria. Temos que tomar cuidado.
Dele é o mar. No 4 que eu parei. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes que lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, ó convite aí, vinde igreja, adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. A igreja tem que ir, a igreja tem que adorar, a igreja tem que se ajoelhar diante desse Criador. É um convite, Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureceis o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Querido, adore. Quando o Senhor fala aqui nos últimos versículos, é outra pregação. Aquele povo, ele tinha um coração endurecido, pescoço duro cerviz. Se renda ao Senhor. Vinde, adoremos e prostramo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas de suas mãos. Ele cuida. Não se deixe o seu coração endurecer. Não deixe que as dificuldades muitas vezes venham te fazer ali não crer. Aquele povo que estava ali, Deus estava ali suprindo de tudo. Mas eles estavam preferindo o Egito, querer voltar. Então, esteja dentro da casa do Senhor a adorar a Ele. Está sofrendo, louve, glorifique. Na alegria, na dor, na perda. É isso, é o nosso Deus, Ele é Criador. Ele é a nossa rocha, a nossa salvação. Só isso é o motivo de eu adorar. Porque Ele é o nosso Pai, está cuidando, Ele vai agir. Amém, glória a Deus. Eu só estou ainda no versículo do Pai Nosso. Eu nem fui para os outros versículos, queridos. Eu acho que eu só vou até o... Aí, vinde e adoremos, prostrai, deitar por terra, inclinar-se perante alguém, ajoelhar o nosso coração, o nosso corpo. Aqui dentro deste lugar, você pode ajoelhar, você pode até se deitar, porque não é para homens, não é para mim. Não é para teu irmão, não tenha vergonha, a igreja está se fechando na adoração. A igreja está esquecendo que ela tem a liberdade, ela pode se ajoelhar. Os salmos falam muitas coisas, muitas posturas. Você prostrar, você pode até se deitar em terra. Já teve dia que eu já me deitei, que eu já chorei, que eu já rolei. É assim, não tenha vergonha, se desarma. Toda resistência, adoração tem que sair de nossas vidas. Você tem que se desarmar. Começa a adoração, depois a oração. Porque você vai ver como vai ser diferente a tua oração quando você se desarmar e primeiro ir para a adoração. Nós temos que nos prostrar, nos ajoelhar. Eu tinha muita dificuldade de me ajoelhar. Muita. Mas quando eu comecei a ler, quando eu comecei a ouvir e entender, tem dia que o Espírito Santo me joga, pum, eu caio. É assim que nós temos que ter. Postura de adoradores também. E não se importe com o que estão do teu lado. Se é o sapato que está te apertando, tire ele. Eu já tirei tantas vezes, sabe por quê? Porque quando você chega aqui, tem coisas que vai te atrapalhar de adorar. Um sapato apertado, o pé doendo, vai te atrapalhar. Você não vai conseguir se conectar com o céu. Em adoração não consegue, é muito difícil. Toda hora, sapato, uma roupa apertada.
Sabe que para a oração, quando eu venho, eu me preparo para a oração. É bom se preparar na minha vestimenta. Quer dizer, eu não ando por aí de qualquer jeito, não, viu? Mas eu me preparo, sabe por quê? Porque eu vou me ajoelhar às vezes, prestar atenção na roupa. Preste atenção. Eu saí hoje de casa, falei para o meu marido, essa calça aqui está apertada? Para ele está tudo bom. Eu fui e tirei a calça que ele falou que estava bom. É isso, nós temos que se preocupar com essas coisas. Por quê? Movimento, adoração. Você vem com uma roupa muito apertada, menino, de repente você vai abaixar a calça. Rasga, já pensou? Nós temos que prestar atenção em pequeninas coisas. Porque são isso que vai tirar a nossa atenção de adorar, de nos rendermos ao Senhor. Então nós temos que nos preocupar com isso quando viemos aqui para adorar ao Senhor. Um lugar onde Ele nos preparou para estarmos só com Ele em adoração. Os louvores aqui ministrados. Nós temos que prestar atenção em tudo. Nós temos que nos conectar com o céu e nos desligar das coisas dessa terra. Amém? E nos santificarmos a cada dia.